Apareceu na corte imperial russa um autoproclamado homem santo, que conseguiu um estranho poder sobre o casal imperial nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. A sua capacidade de curar seria a de um santo ou se tratava de uma fraude e um impostor? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere se tornar um membro do nosso clube de membros do canal, assim você entra para a turma de mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo que apoiam e ajudam esse canal a crescer. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. A controversa história de Rasputin. No vídeo da semana passada, contei aqui a história envolvendo o fim da dinastia Romanov, com a execução da família de Nicolau II. Se ainda não assistiu, já clica no card para ver depois. E no vídeo de hoje, a gente vai voltar um pouco na história dessa mesma família, e lá eu mencionei um dos motivos que a família imperial de Nicolau II perdeu um bocado de prestígio foi a relação que eles tiveram com Rasputin. E hoje a gente vai conhecer melhor quem foi esse místico controverso. Naquela época, a Rússia passava por um momento complicado e de muita instabilidade. O grande estadista Alexandre III morreu e o poder foi passado a Nicolau II, que era visto pelas pessoas como fraco e ineficaz, até um pouco infantilizado. Tímido, introvertido e bastante inseguro. Para completar, a sua escolha em se casar com Alexandra, uma princesa alemã e bisneta da rainha Vitória da Grã-Bretanha, dividiu opiniões e contribuiu para a deterioração da imagem do czar e da czarina na Rússia por diversas razões, incluindo os fortes sentimentos anti-alemães da época, a influência impopular da czarina, também sua recusa em se converter à ortodoxia. O casal, então, meio que se isolou num círculo muito fechado e estava empenhado em produzir um herdeiro. Antes dele ainda vieram 4 lindas meninas, as granduquesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Mas então, na 5ª tentativa, veio o tão esperado filho homem, Alexei. Mas essa alegria logo deu lugar ao medo e à angústia que se espalhou pelo palácio de Tsarskoye Selo, a residência imperial nos arredores de São Petersburgo, a capital russa. O czarevich Alexei, com 3 anos incompletos, caiu enquanto brincava e ficou agonizando de dor, com horríveis inchaços azulados por baixo da pele branca, evidenciando a propagação de hemorragias internas que estavam ameaçando sua vida. Alexei era hemofílico, sofrendo de um distúrbio que impedia a coagulação do sangue. A mais ligeira ferida podia provocar-lhe uma perda incontrolável de sangue. Com os médicos da corte sem saberem o que fazer para tratar o garoto, Alexandra e seu marido, o czar Nicolau II, só faziam recorrer a orações, até que foi recomendado a Alexandra que eles chamassem Rasputin durante a crise de Alexei, e foi nesse cenário que numa noite de julho eles aguardavam o visitante secreto. Segundo se dizia, o homem era considerado santo e possuía misteriosos poderes curativos. Um homem de ar selvagem, cabelo cinza escuro e barba emaranhada entrou nos aposentos do príncipe herdeiro. Caindo de joelhos, rezou diante de uma imagem sagrada, levantou-se, fez o sinal da cruz sobre o czarevich, passou a mão áspera sobre a testa febril do menino e disse, numa voz profunda e melodiosa: "Não tenha medo, Alexei, está tudo bem. Amanhã você estará novamente bom." Depois, após ter tranquilizado e encantado o rapazinho com contos de fadas siberianos, foi-se embora. "Acreditem no poder das minhas preces e seu filho viverá", foi o que ele disse aos pais ansiosos. Alexei se recuperou. Nicolau e Alexandra agradeceram a Deus por terem recebido esse santo homem com tais poderes de cura. A verdade é que não se sabe exatamente o que é que ele fez para parar os sangramentos. Nascido Grigori Efimovich Novak, nasceu provavelmente entre 1863 e 1873. Ele passou sua juventude na cidade siberiana de Prokhovskoye. Desde 11 anos começou a pregar a palavra de Deus. Já um pouco mais velho, ficou conhecido por suas aventuras sexuais e por beber bastante. Aos 18 anos, ele foi a um monastério e conheceu a seita Klist. Essa seita pregava a prática dos piores pecados com o intuito de salvar a alma,
Para seus seguidores, só quem havia pecado ao máximo poderia alcançar a redenção máxima através do arrependimento. Grigori seguia essa filosofia à risca, cometendo muitas depravações. Eram lendárias as suas cenas de bebedeira, suas brigas e suas histórias com mulheres. Ele era bem mulherengo. Passou a ser conhecido como Rasputin, uma palavra que significa algo como depravado em russo, e não renegou esse nome. De volta à sua cidade natal, casou-se com Praskovia Fyodorovna, com quem teve ao todo 4 filhos. Um dos meninos faleceu ainda criança e o outro filho homem tinha aparentemente alguns distúrbios mentais. Mas esse homem ambicioso não cabia numa aldeia tão pequena e remota. Ele queria mais do mundo. Decidiu então peregrinar pela Grécia e Jerusalém, desenvolvendo suas próprias doutrinas. Em 1903, ao retornar à Rússia, se estabeleceu em São Petersburgo. Nesse ponto já era considerado um starets, palavra que define um homem santo, adivinho e curandeiro. Graças às boas relações que tinha com a igreja, conseguiu se aproximar da elite do Império Russo. Nesse ponto, então, tinha entre 33 e 40 anos e levou suas 2 filhas para serem educadas ali e viverem com ele. Antes dessa aproximação com a família imperial, se apresentou como pecador arrependido ao padre João de Kronstadt, o mais venerado religioso da cidade. Os clérigos ficaram impressionados com a humildade de Rasputin, sua sinceridade, sua capacidade de pregador arrebatado e decidiram usá-lo como um instrumento para alcançar os camponeses analfabetos. Pouco depois, Rasputin foi aceito nos círculos da corte em 1905, apresentado a várias pessoas com ligação no Império. Muito persuasivo, o homem era uma figura bem impactante. Todos que conheceram Rasputin se recordavam dos seus olhos. O príncipe Felix Yusupov, com quem o monge viria a ter um encontro fatal mais tarde, descrevia os olhos de Rasputin como raios de luz brilhantes e fosforescentes. Uma jovem que ele tentou seduzir recordava o horror que sentiu ao descobrir o homem misterioso, perigoso e corrupto que a olhava com olhos que, a princípio, pareciam irradiar apenas bondade e gentileza. O embaixador francês na corte do czar escreveu que toda a personalidade do monge estava concentrada em seus olhos. Eram azuis claros, com um brilho, uma profundidade e um poder de atração excepcionais. Seu olhar era ao mesmo tempo penetrante e carinhoso, ingênuo e assustador, distante e concentrado. A estranha combinação de uma sensualidade primária e de uma piedade contagiante fez desse homem o ídolo de uma roda de senhoras da corte. Depois daquela visita ao quarto do czarevich, sua maior defensora era Alexandra, a mãe do menino. A seus olhos, nada do que ele fazia era errado, e a czarina nem queria ouvir falar das suas bebedeiras ou das suas andanças, afinal, ele tinha feito seu filho melhorar e para ela só isso bastava para tê-lo como um santo homem. O que agradava a Alexandra, agradava também ao marido devotado e submisso. Mas Rasputin continuava a se esbaldar na esbórnia, alimentando assim a fama ruim que ele tinha. E dizia para quem quiser ouvir os relatos de suas conquistas durante festas com banquetes e muita vodka. Começando por confiar apenas na misteriosa capacidade de Rasputin para curar seu filho, não passou muito tempo, Nicolau e Alexandra passaram a seguir seus conselhos também em assuntos de Estado. Quando já não era mais possível abafar o escândalo do domínio do Stariet sobre o casal imperial, não demorou também para que a polícia secreta russa fosse até Nicolau II e levasse as informações dessas atitudes de Rasputin. Os parentes mais próximos de Nicolau também o queriam banido da capital. Nicolau o advertiu, ele negou tudo e dizia ser intriga de quem tinha inveja dele. Mas com tanta pressão, desta vez nem mesmo o pedido de Alexandra o poupou e ele foi enviado de volta para sua aldeia. Mas ele voltaria, pois mais uma vez o monge diabólico confirmaria seus poderes curativos. Em 1912, durante a temporada de caça, os Romanov foram passar férias em Spala, na Polônia. Ali, Alexei teve outra crise aguda de sua doença e os médicos desenganaram a criança. Nicolau chegou a encomendar um funeral e Alexandra estava em completo desespero. Nesse momento, ela enviou um telegrama para Rasputin, que prontamente respondeu dizendo que ela não se preocupasse, que o menino não ia morrer e que ela não deixasse que os médicos o aborrecessem. Dias depois, Alexei estava recuperado.
Rasputin, assim, tomou um lugar de muita importância na corte. O que se dizia era que o que quer que tenha acontecido, o ocorrido em Spala naquele outono, mudou a visão de Alexandra para sempre. Ela passou a acreditar que, enquanto Rasputin estivesse ao seu lado, seu filho viveria e tudo ficaria bem. Não existe uma resposta definitiva para a pergunta de como Rasputin conseguia cuidar da doença de Alexei. O que se tem são apenas algumas teorias. O menino tinha graves crises potencialmente fatais e os médicos da época não tinham tratamento eficaz para hemofilia. Muitas pessoas acreditavam no poder das orações e da fé, considerando que Rasputin, sendo profundamente religioso, podia curar doenças pela fé. Alguns diziam que Rasputin usava técnicas de hipnose para induzir Alexei a um estado de relaxamento e calma, ajudando a controlar os sangramentos. Outra teoria sugere que Rasputin era um hábil psicólogo e usava sua persuasão para convencer Alexei de que estava melhor. Também há a questão do efeito placebo. A fé que Alexei e seus pais tinham em seus poderes poderia levar a alguma melhora dos sintomas. Por fim, alguns historiadores sugerem que Rasputin podia ter algum conhecimento médico não convencional que o ajudava a tratar as crises de Alexei. É importante lembrar que todas essas teorias são apenas especulações. Na primavera de 1914, Alexei estava com 9 anos e gozava de boa saúde. Em contraste, o Império Russo, há tanto tempo negligenciado pelo preocupado czar, oscilava à beira da guerra. Em 28 de junho, o assassinato do herdeiro ao trono austro-húngaro desencadeou uma longa série de incidentes que levariam em agosto à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Por uma curiosa coincidência, Rasputin escapou da morte por um triz na véspera, quando uma mulher enlouquecida o apunhalou no estômago, gritando: "Matei o anticristo". Recuperando-se dos ferimentos, o Starietes escreveu a Nicolau numa caligrafia trêmula, dizendo que a guerra deveria ser evitada, pois traria unicamente tragédia, dor, um mar de lágrimas e sangue. A sombria profecia de Rasputin foi desprezada, enquanto a Rússia, juntamente com a maioria dos países europeus, marchava para a destruição. Mas aqui teria sido o fim da linha para Rasputin, e um grupo de aristocratas que já há muito estava querendo a cabeça dele decidiu então liberar a Rússia do monge diabólico. O líder da conspiração foi o príncipe Félix Yusupov, de 29 anos, herdeiro da maior fortuna da Rússia e casado com uma sobrinha do czar. Ambos gostando de uma boa farra, ele encontrou muitas vezes Rasputin nos mais conhecidos locais noturnos de São Petersburgo. Em uma ocasião, o príncipe o procurou para que o tratasse de uma doença. No fim de dezembro de 1916, Yusupov convidou Rasputin para uma ceia em sua casa depois da meia-noite. O Starietes, habitualmente desmanzelado, até se lavou para a ocasião com um sabonete barato e vestiu uma blusa de seda bordada e calças de veludo. Mas quando chegou ao palácio de Yusupov, o príncipe o levou para um quarto no porão, enquanto no andar de cima 4 conspiradores tocavam um fonógrafo para simular um barulho de festa, na qual, segundo Rasputin foi informado, a dona da casa não se encontrava no local. Enquanto esperavam, Yusupov enchia o Starietes com bolos envenenados com cianeto, ofereceu vinho para acompanhar também envenenado, mas logo viu que dar cabo da vida do monge não seria tão simples. Para seu horror, o príncipe verificou que Rasputin não manifestava efeitos nas doses do veneno, que teriam bastado para matar vários homens. Passadas 2 horas e meia, o príncipe pediu licença para ver o que se passava na festa lá em cima. Após se reunir com os outros conspiradores, voltou para baixo com uma pistola escondida, dirigindo o olhar de Rasputin para um crucifixo na parede. O príncipe disse que rezasse uma prece e atirou a queima-roupa, o atingindo nas costas. Enquanto Rasputin tombava sobre um tapete de pele de urso branco, os outros conspiradores irromperam pelo quarto. Um deles, médico, declarou solenemente que ele estava sem vida. Mal começaram a comemorar e se parabenizar pelo sucesso da missão quando o Starietes abriu os olhos e ficou em pé num salto, subindo as escadas e saindo para o pátio. Mas antes que ele chegasse ao portão, outro dos conspiradores o alvejou mais uma vez, o acertando desta vez nas costas e na cabeça, e o Yusupov bateu na figura inerte com uma madeira até não haver sinais de vida. Embrulhado numa lona e atado com cordas, Rasputin foi jogado no rio Niva, através de um buraco aberto na superfície gelada. Estranhamente, quando o corpo foi retirado das águas, 3 dias depois, verificaram que os pulmões de Rasputin continham água, prova de que ele ainda estava vivo quando o jogaram no rio.
A reação do povo russo à execução de Rasputin em 30 de dezembro de 1916 foi mista e complexa. Muitos ficaram horrorizados e indignados com o assassinato, afinal ele era uma figura controversa, mas também era visto por muitos como um homem santo e um curandeiro poderoso. Já outros viram o assassinato de Rasputin como um ato heróico que livrou o país de um homem maligno e corrupto e acreditavam que Rasputin tinha uma influência negativa sobre a czarina Alexandra e que era responsável por muitos dos problemas da Rússia. Os algozes de Rasputin, liderados pelo príncipe Félix Yusupov, inicialmente foram aclamados como heróis, foram recompensados com honras e títulos pelo governo czarista. No entanto, com o tempo, a opinião pública sobre eles mudou, o ato passou a ser visto como violento e ilegal e contribuiu para a instabilidade política da Rússia. Após a Revolução Russa de 1917, os algozes de Rasputin foram perseguidos pelos bolcheviques, alguns foram presos, outros exilados e alguns até mesmo executados. Félix Yusupov nunca foi julgado por seu papel no assassinato, nem pelas autoridades czaristas, nem pelas soviéticas. Foi exilado e viveu o resto da vida longe da Rússia. A reação da família de Nicolau II à morte de Rasputin foi de profunda tristeza e consternação, especialmente por parte da czarina Alexandra. Ela acreditava firmemente que Rasputin era um homem santo e que ele tinha poderes especiais que ajudaram a melhorar a saúde de seu filho. Ela estava convencida de que Rasputin era um enviado de Deus e seu confidente espiritual. Então sua morte foi um grande golpe para ela. Nicolau II, embora inicialmente cético sobre Rasputin, também passou a confiar nele, tanto pela influência de Alexandra quanto pelos aparentes poderes de cura que ele demonstrava. A morte de Rasputin aumentou o sentimento de isolamento e desespero dentro da família imperial, que já estava enfrentando enormes pressões devido à Primeira Guerra Mundial e a crescente instabilidade política na Rússia. Além disso, a morte de Rasputin foi vista pela família imperial como um presságio de tempos ainda mais difíceis por vir. Em 3 de março de 1918 foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk pela Rússia Soviética e as potências centrais, e isso pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, mas a um custo alto. A Rússia cedeu vários territórios e recursos às potências centrais. Alguns historiadores acreditam que Rasputin tenha influenciado de alguma forma a decisão de Nicolau de assinar o tratado. O que diziam na realidade é que o chamado Santo Homem havia convencido Alexandra e através dela, evidentemente Nicolau, que deveriam fazer as pazes com a Alemanha. Mas especulações que não têm evidências fortes. Nesse ponto, Rasputin já nem estava mais vivo. Com o desenrolar da guerra desfavorável para a Rússia, Nicolau II foi forçado a abdicar. Pouco tempo depois surgiram as notícias de que Nicolau, Alexandra, Alexei e suas 4 irmãs tinham sido assassinados pelos bolcheviques que haviam tomado o controle da Rússia. Ainda surgiram diversas lendas sobre que alguns dos membros da família haviam sobrevivido, especialmente Anastácia, e esse mistério teve fim em 1991 e 2007, com a descoberta de todos eles, o que confirmou a execução de toda a família no massacre de 17 de julho de 1918. História essa que contei no vídeo da semana passada. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. A trajetória de Rasputin é um exemplo fascinante e trágico de como a sede de poder e controle pode levar a consequências desastrosas. De um camponês siberiano a um influente conselheiro da corte imperial russa, Rasputin usou suas habilidades e seu carisma para ganhar a confiança de pessoas poderosas. A fé cega é uma faca amolada. Essa confiança desmedida em Rasputin não apenas minou a autoridade do czar Nicolau II, mas também contribuiu para a crescente instabilidade e descontentamento que culminaram na Revolução Russa. Quando se coloca uma confiança inquestionável em um indivíduo ou em uma ideologia, sem questionar ou buscar a verdade, os resultados raramente são positivos, e isso vale para muita coisa em nossas vidas e podem levar às consequências mais devastadoras. Espero que tenham gostado do vídeo e dessa viagem à Rússia nessas 2 semanas. Se curtiram, deixem aí o like que me ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Deixem seus comentários sobre o que vocês pensam desse homem controverso e, se possível, compartilhem com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo vocês encontram as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui. Quinta tem um vídeo extra e muito especial. Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história.